Um pai estava no metrô, quieto, aparentemente indiferente, alheio a tudo que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Os seus filhos incomodando os demais passageiros. Até que um deles, muito irritado, não aguentando mais aquela situação, vai até o pai e lhe diz: o senhor não está vendo o incômodo que os seus filhos estão causando? O senhor não vai fazer nada? Então ele estava catatônico, finalmente se volta para aquele sujeito e pede perdão e fala: olha, de fato, eu nem sei o que fazer. Eu enterrei a minha esposa, a mãe dos meus filhos, nessa manhã. E diante dessa fala, todo aquele vagão que até então estava incomodado e com raiva, passa a sentir compaixão, a ter empatia. Eu sei que essa história é bem conhecida. Procurei verificar a veracidade dela, mas eu não consegui encontrar. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que essa mudança inesperada na direção da história é chamada de plot twist nos filmes, né? É quando o rumo que estava indo para uma direção, ele surpreendentemente, a palavra de Deus, eu e você, vamos ser convidados a protagonizar os nossos plot twists. Fique comigo. De pessoa você ama? O que alguém precisa fazer para você amá-la? Os maridos já sabem, né? Eu sei, sua esposa te ama sempre, mas para você ter aquele tratamento VIP, você sabe o que tem que fazer e principalmente o que não pode fazer. A gente falar de amor aqui nessa manhã, e via de regra nas escrituras sagradas, não estamos falando do amor, sentimento, afeição. É verdade, o amor bíblico, ele também tem esse aspecto da afeição, mas ele é uma pequena parte. O amor na Bíblia é sobretudo atitude. Atitude. Mas vamos para o texto dessa manhã, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 43. Diz aqui a palavra de Deus: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos maus e bons, e derrama chuva aqueles que os amam. Que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se você fazem isso, portanto, sejam perfeitos como perfeitos. Senhor, a tua palavra foi lida e nós necessitamos que o teu Espírito que já está no meio de nós de cada um dos teus filhos e filhas. Gente, quem em seu juízo perfeito espera ser amado pelo seu inimigo? Ninguém. Quem em seu juízo perfeito
pensa em amar o seu inimigo? Amar o inimigo, fala a verdade, ele vai contra todos os nossos instintos naturais. Todo mundo aqui tem algum tipo de inimigo, ou então pelo menos aquele amigo que você... Pessoa razoável, não é? Amar o inimigo. Ela... Porque assim para o homem natural. Mas, queridos, para o homem espiritual, aquele que transita no sobrenatural, é possível. Porque senão Jesus estaria dando uma ordem absurda. Amar aqueles que nos amam. Esse é o mínimo, né? E a Bíblia diz que até os publicanos, os pagãos fazem isso. Você me beija, eu te beijo. Você me dá um tapa, eu te dou um tapa. É esse tipo. Jesus Cristo, ele não é refém, ele não depende do outro para amar. Ele não ama como resposta ao amor. Ele ama por quê? Porque é o que ele tem para oferecer. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Não é igual uma amiga minha. Bom, no meio dos pastores esse é público, então eu vou falar. Pastora Teca, da Igreja do Bosque. Ela é uma pessoa muito generosa. Algumas vezes ela pega e fala assim, gente, vamos... Uma vez ela falou bem assim, para os pastores da segunda região, lá do interior de São Paulo, vamos comer uma feijoada? Né? Oferecendo feijoada. E como é que foi essa oferta dela? Vamos na casa do pastor Joel, que ele vai fazer. Muita liberdade comigo? Então ela fez isso. Eu não sei se você costuma fazer isso, né? Eu vou convidar vocês para comer lá na casa do Jorge. Romanos 5,5, a palavra de Deus diz assim, olha, e aí em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu, o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações. O crente já tem o amor de Deus. Quando Deus, da pessoa de Cristo, fala para a gente amar, é porque nós já temos. Já tem. Por isso o crente ama. Mesmo nos lugares onde ninguém mais ama. Ele ama com amor que não é dele, porque esse amor não é um amor natural, não é mais de Deus. E então, eu sei que muitos eram hostil, que não recebiam bem. Mas ainda assim, porque ele só pode dar o que tem, e o que ele tem é o amor de Deus que já foi derramado, ele fez o que ele podia fazer. O crente não tem opção, a não ser amar. Então depois que ele sai daquele ambiente, às vezes de uma repartição que ele trabalhou por muito tempo, ele sai, fica um vazio. As pessoas se dão conta, né, de que tinha alguma coisa muito diferente antes, quando você ali estava. Sabe por quê? Porque Deus estava ali através de você. Esse é um jeito de espalhar o bom perfume de Cristo, irmãos. De modo consciente e essa semana vai ser muito linda. Nas escolas, na sua vida. Você que dirige na sua casa. Por quê? Deus, que já tem esse amor transbordante, vai manifestar esse amor nos momentos mais estranhos que ninguém esperava. Imagina amanhã cedinho, segunda-feira, vai começar o corre-corre. E quem tem filhos em idade de escola sabe que não é brincadeira. Você precisa acordar, se arrumar as crianças, preparar o café da manhã, preparar as coisas do marido. Tem mulher que prepara coisas do marido aqui.
Bom, tem marido aqui que a mulher prepara as coisas dele de manhã cedo? Confessa. Aí, né, e sair a tempo depois disso tudo. E a esposa, olha só, né, as esposas dessa igreja são mulheres de Deus. Depois de uma semana vivendo essa rotina, está tudo aqui sorrindo, olha só. Né, sorriso generoso, sorriso largo. O amor estará no ar amanhã, irmãos. Jesus vai estar presente através de nós, o Senhor será honrado. Eu já falei diversas vezes, em algumas situações, falei assim para a pessoa: sorte sua que eu sou crente. E eu falei sério. Qual que é a ideia que está por trás? Porque se eu não fosse crente, eu faria diferente. Né? Algumas vezes, se eu não fosse crente, essa mão que não é pequena, né, ia encontrar um caminho diferente. Mas porque eu sou crente no Senhor Jesus, eu não fiz o que eu queria fazer. Porque o crente não faz o que quer fazer, mas o que Jesus quer que a gente faça. E eu sei que ele não faria isso. E sabe por quê? Olha, o que Paulo fala em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O crente é esse. Às vezes, se você quer fazer uma coisa, e tem gente assim: pastor, será que eu não sou crente? Eu tenho uma raiva. Às vezes eu quero subir no pescoço. E você subiu? Não, não subi. Por quê? Porque eu sei que Deus não quer. O que você fez? Eu fiz o contrário. Ótimo. Mas eu não fui hipócrita? Não, não foi hipócrita. Não foi hipócrita. É Cristo que vive em você. E através de você vai tocar em muitas vidas. Jesus disse aqui nesse texto: vocês ouviram o que foi dito. Ame os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Vocês ouviram. Ele podia ter dito também: vocês pensam assim, vocês acreditam assim. E aqui tem muitas cabeças, e em cada cabeça uma sentença. Nessa Babel de ideias, qual que é a mais segura? Já pensou? Se a gente fosse fazer um discurso igual os debates que a gente viu na televisão para prefeito, né? Cada um tem uma ideia diferente. Qual que é a mais certa? Qual que é a mais segura? A qual devo me apegar? Diante disso tudo, Jesus, ele falou o quê? Eu, porém, vos digo. Então, vamos ficar com o que Jesus diz. E o que é que Jesus diz? Porque eu e você sabemos, na hora em que a gente se sente injustiçado, a gente quer fazer justiça. E o nosso jeito de fazer justiça, geralmente, não é algo que a mãe daquela pessoa vai gostar. Ela não é. A maneira de Jesus é diferente. Por isso importa muito saber o que Jesus diz, qual que é a vontade de Jesus. Afinal, é isso que a igreja faz, né? Só assim a gente acerta. E a gente vai poder efetivamente dizer que ama Jesus. Por que eu tenho que obedecer a Jesus? Por que eu e você obedecemos a Jesus? Para ir para o céu? É para isso? Alguém vai para o céu porque obedece a Jesus? Por que nós vamos para o céu? É pela graça que nós somos salvos, amém? Né? A gente se apropria pela fé, não é por aquilo que a gente faz. Então veja bem, você não tem que obedecer para ir para o céu. Você obedece porque você é um cidadão do céu já. O cidadão do céu obedece. Mas também nós obedecemos porque nós amamos. E prova do amor do crente é a obediência. Se não, veja João 14:21. Aquele, pode ler, que tem... Muito bem, aquele que tem o mandamento guarda, esse é o que? Você ama Jesus, amém? O mandamento de Jesus nessa manhã: ame o seu inimigo. Pensa todo mundo agora numa pessoa, e você sabe que pessoa é essa. A palavra de Jesus para você é: ame essa pessoa. Alguns aqui ficou com vontade de ir embora agora. Eu vim aqui para receber uma palavra boa, para começar bem a semana. Acredite, você vai começar bem a semana se você ouvir essa palavra.
Gente, isso não é desconfortável. E a gente tem que falar sério aqui. Não importa se a gente é crente, essa palavra é desconfortável. É desconfortável. Não apenas do ponto de vista pessoal. Socialmente também é. Pensa naquele chefe, naquele colega que os seus amigos sabem, está te injustiçando, que é alguém que pega no seu pé, que é terrível com você, que é motivo da sua tristeza. Se você amar, não fizer nada contra, você vai ser taxado de fraco, de frouxo, de banana. Porque a sociedade valoriza os fortes, não é? Aqueles que dominam e vencem. Amar o inimigo é visto como sinal de fraqueza, de alguém dominado, de um perdedor, e a gente não gosta. Jesus disse que amar o inimigo, meus amados irmãos, é prova de filiação. Teste de DNA. Desse modo vocês agirão, está falando de amar o inimigo. Vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está nos céus. Quando o crente ama o inimigo, está agindo como um legítimo filho de Deus. É uma prova inconteste, porque ninguém mais consegue amar o inimigo a não ser o filho de Deus. Veja bem, nós queremos o poder do Espírito Santo. Eu acho que a maioria aqui quer ter uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Já pensou? Poder do Espírito Santo para curar os enfermos. Poder do Espírito para libertar as pessoas que estão precisando dessa palavra. Poder do Espírito Santo para operar sinais e maravilhas. Poder para... eu sempre pedi para Deus, sabe? Poder para evangelizar. E aquela palavra, assim, conquistar os corações e levar muitas almas para Jesus. Que bom seria se nessa igreja, cada um aqui fosse tomado pelo poder do Espírito Santo. E a gente deve buscar. E no que diz respeito, se você tem buscado, eu vou ensinar uma oração, eu lhes garanto, que tem a ver com essa busca de poder que você vai receber, infalível. Se você fizer de todo o seu coração, você vai receber esse poder. E eu escrevi a seguinte oração: multiplicado do teu Espírito. Eu quero ser cheio, a ponto de transbordar do teu Espírito Santo. Porque eu quero te honrar. Eu quero manifestar o seu caráter através de uma atitude de amor por essa pessoa que me fere. Na verdade, Deus, cada célula do meu corpo clama por vingança e desforra. Porque ele me feriu muito, o Senhor sabe. Mas eu não quero ser refém da minha carne. Eu quero ser controlado pelo poder sobrenatural do teu Espírito. Senhor, batiza-me com esse poder, pois eu decidi te obedecer e amar esse meu inimigo. Eu lhe garanto, se você orar de todo o seu coração, você vai experimentar desse poder. Impossível o nosso Pai Celestial não atender esse tipo de oração. Note que não será um batismo de afeição. Sabe, de repente o ódio se transformar em, sabe, Deus colocar um colírio espiritual nos seus olhos, e aquela pessoa grotesca, você fala, nossa, que fofinho, né? Que doce. Não vai. O batismo de atitude de filhos e filhas de Deus, é DNA de Deus. Ei, você é filho, e você é filha. Você é filho de Deus. Você é filho. Fala para quem está do seu lado. Você é filho de Deus.
coisa maravilhosa. Vocês estão comigo, gente? Está entendendo, sim ou não? Se você é filho, você vai ouvir uma voz dizendo, quando você estiver diante daquela pessoa terrível, a voz vai dizer o seguinte: ame essa pessoa. Qual vai ser a sua reação? Vai ser boa? É gostoso ouvir, ame o seu inimigo? Fala sério, gente. Não, não é. A sensação é péssima, para falar a verdade. Ter que amar o inimigo é péssimo. Então, nessa hora, acompanhe comigo o raciocínio. Essa voz veio do seu próprio coração? Não, porque você odeia. Te é repulsivo. Não. Essa voz veio do diabo? Não. De onde veio então? Não veio do meu coração, não veio do diabo, só pode ter vindo do Espírito Santo. O diabo também não quer. O diabo quer que você dê o troco, né? O diabo quer que você pense na melhor vingança possível. E por tabela o diabo quer que você pareça com ele, não com Deus. Então só resta o Espírito Santo, irmãos. Aprenda da voz, da voz não, aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Esse é um critério muito bom. Se me é repulsivo, se o diabo não quer, mas se a palavra de Deus diz, é o Espírito falando com você. Quantos estão entendendo aqui? João 16:31 diz: quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. A verdade da palavra de Deus. O Espírito Santo sempre vai te conduzir à verdade da palavra de Deus. Qualquer coisa que parecer que é dele, mas contraria frontalmente, a palavra de Deus não veio dele. Ele vai te lembrar e te mover sempre nessa direção. Mas ele não vai fazer por você. O Espírito nos dá o caminho, nos dirige, nos orienta, mas não faz por nós. O passo da obediência à voz do Espírito Santo, ela é sempre pessoal, é necessária e intransferível. Não dá para terceirizar. Só eu posso fazer. Gary Chapman, ele escreveu na década de 80 um livro que ficou assim clássico, né? As mulheres que todas já sabem, decor já, né? 5 linguagens do amor. Básicas para a gente comunicar o amor, para a gente entender o amor, né? Que são quais eles? Serviço, né? Ato de serviço, palavra de afirmação, tempo de qualidade, presente e toque físico. Quero mostrar amor a Jesus, eu tenho que tocar, eu não consigo tocar. Né? Será que é um tempo de qualidade? Eu ficar ali orando 5 horas por dia? Será que é presente? Então eu vou aumentar a minha oferta? Será que é palavra de afirmação? Eu vou ficar cantando para Jesus? Né? Qual que é a linguagem de amor de Jesus? A gente já leu João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. A linguagem de amor de Jesus é obediência. É obediência. Nós obedecemos. Jesus vai falar: ei, Gabriel, Miguel, acho que deve conversar com os arcanjos, né? Ali, ó. Tá vendo aquele lá, Mateus, pastor da Hollins? Esse aí me ama. Esse me ama de verdade, não é só de boca. Quem ama Jesus, obedece a Jesus. E ao ser amado, Jesus, ele não fica. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aqueles que o amam. Nós queremos a manifestação particular nas Escrituras,
como essa manifestação é tremenda, surpreendente, no contexto dessa ordem dele, amar os inimigos. Depois você pode ler com calma em casa, Atos capítulo 7, tem uma experiência maravilhosa. O primeiro mártir do cristianismo, chamado Estevão, um homem de Deus. Um homem que não achou a sua vida mais importante do que a obediência a Deus. E por causa da sua obediência, ele foi morto. Ele foi linchado. Ele foi apedrejado até a morte. Mas antes sabe o que ele fez? Diante dos seus inimigos, quando todo mundo estava com as pedras enormes em mãos, quando Jerusalém não tinha mais pedra no chão, porque todo mundo pegou as suas pedras, pronto para matar aquele homem de Deus. Quando ele podia falar assim: Senhor, eu sou teu servo, honra a minha vida, faz cair fogo do céu e consome essas pessoas. Deus, faz sair um urso, como o profeta uma vez orou, e Deus mandou o urso, né, e acabou com aqueles meninos. Ele podia fazer tanto tipo de oração, mas ele orou pelos seus algozes. Ele orou, ele amou, assim como Jesus disse. E sabe o que acontece? Nos minutos finais, e o Filho de Deus, de pé ao lado do Pai, à sua mão direita. Que imagem tremenda. Via de regra, o trono de Deus, ele serve para quê? Para você se assentar. É a única imagem em todo o Novo Testamento que a gente vê Jesus de pé ao lado de Deus. Porque naquele momento, ele não conseguiu se conter no seu trono, ele estava lá intercedendo pelo seu, amando o seu. Estevão morreu sim, mas não como alguém que perdeu, derrotado, envergonhado, com medo. Ele morreu com o coração cheio. Os olhos dele foram capturados pela imagem de Jesus ao lado do trono de Deus, porque ele amou. Jesus se revelou. Outro dia eu vi um testemunho. Depois você pode ver esse testemunho na íntegra, né? Vai estar na descrição do vídeo desse culto, o testemunho dessa mulher, chamada Dulcinea de Paula. Não sei quantos ouviram. Essa mulher, crente no Senhor Jesus, ela violentaram. E ela disse que uma das coisas mais terríveis, se já não bastasse, né, o trauma do estupro ser terrível por si só, o marido dela presenciou. Fizeram isso na frente do marido dela. E aquilo afetou, obviamente, a sua vida e o seu casamento. Foi difícil demais para ela superar. Anos depois, Deus já tinha tratado bastante o coração dela. Ela estava numa igreja, numa vigília, ministrando sobre o quê? Perdão. Sobre o perdão. E ela disse que quando ela estava ministrando, ela reparou que um dos homens que ali estava diferente. Né? Estava quebrantado assim, lhe parecia levemente familiar, mas ela não entendeu. No final daquela noite, aquele homem caminhou até ela e disse: eu sou um daqueles que te estuprou. Eu sei que Deus me perdoou, porque ele se tornou um crente, mas eu não consigo me perdoar. E ele suplica o perdão da irmã Dulcinea de Paula. Ela foi bem honesta, irmãos. Assim como disse, a ideia de amar o inimigo é repulsivo. Para o homem natural é impossível. Vamos falar a verdade. Imagina alguém que foi violentada, que teve a vida destruída. E ela disse que, de fato, apesar dela ser uma crente no Senhor Jesus,
Ela não queria fazer isso. Perdoar. Ela perdoa depois de um tempo. Ali, naquele culto. Não apenas isso. Obviamente, se desfaz em choro. E ela disse que ali, quando abraça o corpo dela, com aquele corpo, lembrando que anos atrás, ele foi terrível, mas o corpo com corpo, Jesus se manifesta. Jesus, ele manifesta para aqueles que o amam. E a palavra de Deus, amigos. Agora, vamos falar sério. Como eu vou prestar atenção e desejar obedecer isso, se por muito menos eu não amo aqueles que moram na mesma casa? Se por muito pouco eu explodo com as pessoas que moram comigo, que eu viro a cara com gente que come do mesmo prato, está debaixo do mesmo teto, divide a mesma cama. Não pode ser assim, irmãos. Não deve ser assim. Queremos ter experiências espirituais profundas com o Senhor. Quem não quer? Essas experiências invariavelmente começam com Deus falando algo. Descendo. Meus amados irmãos, se a gente obedecer essa palavra, e nós vamos obedecer em nome de Jesus, o mundo vai se surpreender. Plot twist para todo lado. Imaginando que aquela história vai para uma direção, vai para uma outra completamente diferente. Sabe por quê? Porque já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O poder do Espírito Santo vai se manifestar. O povo de Deus vai amar o inimigo, vai honrar a Jesus, e o Senhor vai se manifestar. Como vai ser? Poderoso. Permita-se ser usado por Deus. Protagonize. Sobre sua cabeça, vamos orar. Se você tem alguém que você pode colocar na categoria inimigo, gente que lhe faz mal, talvez você nem nutre ódio por ela, mas pessoas que te perseguem, que te maltratam, que te ferem. Essa mesmo, você pode amar. Como será a manifestação desse amor, eu não sei. Se você quer, o Senhor vai te dar meios para isso. Vai te dar criatividade. Nós vamos quebrar as pernas. A história vai ser diferente. Vai tomar no poder do Espírito Santo. Coloca essa vida em nome de Jesus. Ore por essa pessoa já. E coloque-se você mesmo como um instrumento de Deus para levar o amor de Cristo. Através de atitudes de amor. Palavra desafiadora. Podemos fazer isso. Oh Deus, o Senhor não nos colocou como fim último desse amor que foi derramado. Mas sabemos, Senhor, este amor está alojado em nós, para que de nós vá na direção daqueles que necessitam. E nós queremos ousar, Senhor, dar esse passo
de obediência. Oh, meu Deus, e dessa maneira exalar o bom perfume de Cristo para aqueles que se perdem neste mundo que está apodrecido, fétido, necessitado, ó Deus, de ver, ó Deus, Jesus através de um povo que ousa obedecer a esse ponto. Eis-nos aqui, Senhor, ó Deus, aqueles que oraram com sinceridade no coração, ó Deus, que entendem que esse é um passo necessário, possível, que o Senhor lhes conceda, ó Deus, a estratégia de uma maneira linda, ó Deus, em nome de Jesus, manifestado em todo o alto Tietê, onde o teu povo está. Nós queremos ousar, Senhor, a obedecer o Senhor, para a glória de Jesus, é que nós oramos. Amém, Senhor, amém. Coloque-se de pé, por favor.
Sim. Ah, não? Tá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus que já foi derramado em nossos corações, o consolo, o poder do Espírito Santo, seja com cada um aqui, toda a igreja de Cristo. Amém e amém.